E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Programa Compartilhe com o CVV Braços Jovens. E hoje nós estamos com uma novidade, estamos lançando uma campanha, Setembro Amarelo. Falar é a melhor solução. Setembro Amarelo ele deu início em 2014, tá? E ele foi criado pelo CVV, Conselho Federal da Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Campanha Conscientização ao Suicídio. E hoje nós vamos começar esse assunto, nós vamos falar todo o mês de setembro sobre o Setembro Amarelo, que está cada ano mais ganhando mais força para o pessoal, assim como o Outubro Rosa, Novembro Azul, para a gente falar muito sobre a consciência, né, do suicídio. E nós estamos hoje também com a nossa querida apresentadora Bianca, que iniciou no nosso último Braços Jovens, que foi a hora em junho. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Leandro. Boa tarde para todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui. E hoje, o nosso queria chamar a vinheta do nosso preceito de hoje. E o preceito de hoje é: a participação é aberta a todos que queiram colaborar desinteressadamente. Nós podemos ajudar campanhas importantes sem esperar nada em troca. Ajudar simplesmente pelo fato de ajudar ao próximo. E, Leandro, agora apresente nossos convidados. Claro. E nós estamos hoje aqui no nosso programa com o nosso sempre querido Alvarenga, o apresentador já do programa. Boa tarde, Alvarenga. Boa tarde, Leandro. Bem-vindo nessa bancada que já é sua, a casa é sua. E também é o nosso querido convidado, José Augusto, né? Que é o presidente da Fundação Valdino do Amaral e também do Jornal Cruzeiro do Sul. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. E nós, para falar sobre esse assunto, né? Agora a Bianca já falou sobre o preceito. Eu queria passar a palavra a você, Alvarenga, para falar um pouco mais para o telespectador. O que seria esse Setembro Amarelo? Setembro Amarelo, eu diria que é o seguinte. Ele é um momento muito especial. O grande problema, que é um dos grandes problemas que a humanidade vive hoje, é o suicídio. E o Setembro Amarelo é como hastear uma bandeira e que nunca mais ela vai ser arriada. Quer dizer, é muito importante a gente manter essa bandeira sempre hasteada de prevenção ao suicídio. Para aqueles que gostam de esporte, eu diria, é como uma partida que está iniciando em setembro e que só pode levar a um resultado: a prevenção ao suicídio.
Entendi. Eu não sei se o pessoal, o telespectador, fala muito sobre esse assunto, porque é um tabu que as pessoas não gostam muito de mexer, né? Mas o suicídio, ele é praticado aqui no Brasil. A cada 45 minutos um brasileiro se suicida e a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. E isso está passando mais de 1 milhão de suicídio por ano, né? Tem até um estudo que mostra que o suicídio está sendo até mais praticado no caso do que mortes voltadas às doenças, como câncer, enfim, outras doenças. Então é uma coisa que tem que ser tocada realmente nesse assunto, né? Que é uma coisa que as pessoas realmente têm medo de falar. Até fica aquela coisa, aquela dúvida, né? Será que se eu falar sobre suicídio com alguém, eu vou estar fazendo com que a pessoa... colocando aquela ideia na cabeça da pessoa? A visão do CVV seria isso? Você falar sobre suicídio com uma pessoa estaria talvez colocando essa ideia? Ou você acha que não, que tem que falar sobre isso, que é importante? Eu considero fundamental conversar sobre o suicídio. Tanto é que o slogan desse ano, conversar é a melhor solução. A gente que participa do CVV há mais de 3 décadas, nós trabalhamos não só no atendimento telefônico, como também no chat. Então, hoje, o que acontece? As pessoas estão preocupadas consigo mesmo, envolvidas com as suas dificuldades, seus problemas. Então, por exemplo, em determinadas situações, por exemplo, no chat, Google, a gente vê crianças, adolescentes, pré-adolescentes, de 11, 12 anos, 14 anos, se queixando que não tem com quem conversar. E, às vezes, as dificuldades podem ser, aparentemente, sem muita importância. Mas, para ela, significa muito. Então, ela precisa desabafar, ela precisa conversar sobre isso. E, às vezes, ela... Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Ela tem uma amiga. Essa amiga deixou de conversar com ela e passou a dar atenção a uma outra. Ela se sente muito mal com isso. Ela se sente muito sozinha, abandonada, rejeitada. E às vezes, Leandro, ela tenta conversar com a mãe e a mãe fala para ela: não, isso aí não é nada, isso é frescura, entendeu? E quando que não é assim, aquilo está pesando muito para ela. Ninguém conversa com ela, ela vai indo, tenta conversar com um, com outro. Ela fala: olha, eu sou mesmo uma porcaria. Daí ela começa a tomar algumas atitudes, por exemplo, a gente ouve bastante isso aí, você também é plantonista, você ouve, e outros que estão aqui na plateia, eles começam a tentar passar algum sinal. Então começa a dizer que essa vida não vale mais nada, que ela está cansada. Às vezes ela já chega a um determinado extremo de se cortar, entendeu? Se corta para dizer: olha, eu existo, eu estou aqui. Então é muito importante nessa hora ter alguém que converse com ela, converse com o nosso colega de trabalho, converse com os nossos filhos, converse com nossos amigos. Conversar é a solução. Sim, sim. E, José Augusto, aproveitando essa pergunta, né, do húngaro, do Alvarenga, aliás, desculpe, o húngaro está aqui. Aliás, é uma honra. Nosso outro querido apresentador. Sabemos que parte da imprensa tem como verdade que falar sobre o suicídio estimula as pessoas a cometerem. Como você vê isso? Você que é da imprensa. Na verdade, a gente vê que a imprensa, quando acontece o suicídio, a ideia é não invadir a privacidade da família. Porque o suicídio, na maioria das vezes, acontece dentro da própria casa e a ideia é sempre preservar a família. Isso não tem nada a ver com o que a gente está fazendo hoje, que é falar sobre o suicídio na busca de tirar as pessoas desse isolamento e trazê-las de volta à realidade. Porque a pessoa vai se isolando de uma forma que parece que ela acaba saindo da realidade. Eu não vejo nada mais importante na vida do que a própria vida, né? Então, a imprensa, ela tem esses dois lados, de não invadir a privacidade da família quando acontece um suicídio, que é uma dor muito grande, né?
e, por outro lado, de divulgar tudo que possa ser feito para evitar o suicídio. Entendi. Mas como que os meios de comunicação podem favorecer prevenção ao suicídio? Falando sobre o assunto. Colocando lá no Jornal Cruzeiro do Sul, por exemplo, a gente tem a publicidade do CVV. Tem sempre os cursos do CVV, são divulgados. Há muitos anos. Há muitos anos. E agora, né, quando a gente começou com o nosso Setembro Amarelo, também fazendo uma divulgação maciça, né, no mês de setembro, buscando que as pessoas olhem para isso sem esse olhar de tabu e discutam o assunto, busquem falar sobre o assunto. Entendi. É interessante que o suicídio, o Brasil é o 8º país que mais tem suicídio no mundo. E a causa de suicídio praticado, né, por pessoas de 15 a 29 anos é maior, ou seja, entre os jovens, né? Exatamente. São as pessoas que realmente mais estão, apesar de existir um número muito grande abaixo dos 15, e também muita gente com seus depois dos 30 que também comete. Então não é uma coisa totalmente, talvez, não sei se esse estudo esteja se ele é recente ou já é meio antigo. Não existe assim estatísticas de forma precisa. A gente fala mais com a experiência que a gente convive, né? E consegue analisar essa demanda. E é bom que se diga que o trabalho é extremamente sigiloso, entendeu? O trabalho do CVV, a pessoa fala o que quiser, como ela quiser. Mas, pela experiência, a gente acaba percebendo que hoje há uma procura maior por conta dos jovens. Entendi. Interessante, né? E agora eu vou passar para a nossa querida apresentadora Bianca. Vai daí, Bianca. Queria apresentar uma convidada mais que especial. Inclusive, ela já esteve presente em outro programa no passado, também na campanha do Setembro Amarelo. A Ana Laura, psicóloga. E Ana Laura, fala mais um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Então, queria agradecer a Bianca, a Jô, né, e a vocês pelo convite novamente. Eu sou psicóloga, como você falou, eu sou professora da PUC, aqui na Medicina e na Psicologia, e da FAC de São Roque, e até vou aproveitar para fazer um depoimento. O programa do ano passado, vocês estão colocando algumas questões sobre a imprensa, né, e os adolescentes. Depois do programa, a minha aluna fez o TCC dela sobre as notícias de bullying relacionadas com o suicídio que saíam na imprensa na cidade de São Paulo. E acho que quando vocês colocam essa questão do adolescente, realmente é onde está aumentando, né? O que nos preocupa é que já está vindo para 11 anos, 10 anos, a faixa para baixo está aumentando e a gente acredita que sejam realmente esses os motivos, né? A falta de conversa, a falta de adultos presentes e as questões relacionadas à violência. Ana Laura, o Alvarenga comentou que falar é a melhor solução. Você, com a sua experiência como psicóloga, falar é realmente a melhor opção? Sempre. Depois do intervalo, nós comentamos mais sobre isso. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Um dos maiores anunciantes da TV brasileira é o governo federal. Em 2015, empresas públicas como a Caixa Econômica, Banco do Brasil e Petrobras juntas investiram 4 bilhões e 200 milhões de reais em propaganda televisiva. Essas instituições ultrapassaram os investimentos de grupos comerciais fortes, como Coca-Cola, Nestlé, Volkswagen e também os 2 maiores bancos privados do país, Itaú e Bradesco. O anúncio do poder público devido à origem dos recursos não pode seguir a mesma lógica das corporações privadas,
mas sim promover a regionalização das ações de comunicação. Por isso, parecer de 2009 da Advocacia Geral da União autoriza o governo federal a veicular publicidades institucionais nos canais comunitários. Essas emissoras são a voz de diversos setores da sociedade civil organizada, tais como associações de bairros e comerciais, comunidades árabe, judaica, italiana, portuguesa, japonesa, dentre outras, movimentos sociais e minorias, sindicatos de trabalhadores e patronais de inúmeras categorias, como industriais, engenheiros, economistas, funcionários públicos, advogados, só para citar algumas. Além disso, nessas telas todas, as crenças convivem em harmonia: católicos, evangélicos, espíritas e religiões africanas. Se você é gestor público e anuncia em emissoras de TVs comunitárias, parabéns, está cumprindo a função social do Estado. Se não anuncia, nunca é tarde para começar. Verba pública para veículos de comunicação pública não é esmola, mas justiça social. Uma campanha da ABCCom, Associação Brasileira de Canais Comunitários. Compartilhe com o CVV. É isso aí, gente. Estamos voltando aqui direto ao vivo da TV Com, dos estúdios da TV Com. E você também pode assistir curtindo a nossa página no Facebook. Curte lá. Você pode assistir sempre ao vivo todas as quintas, as terças, aliás, desculpe. E também os programas que já estão na nossa página, que foram dos meses anteriores. E hoje estamos discutindo sobre o Setembro Amarelo. Aliás, afinal, falar é a melhor solução sobre o suicídio, né? O Setembro Amarelo, ele é totalmente voltado ao suicídio. Falar sobre esse tema, que é um tema que as pessoas não gostam de tocar no assunto, mas os números são assustadores. A cada 45 minutos, um brasileiro se suicida e a cada 40 segundos uma pessoa no mundo se suicida. Então é um número muito grande, né, Alvarenga? É impressionante. Exatamente. Então, o mês de setembro todo, assim como é feito com Outubro Rosa e Novembro Azul, que já está ficando bem popular, setembro ele vai estar sendo divulgado esse trabalho de suicídio. É isso que nós estamos falando hoje, e durante todo o mês de setembro o programa Compartilhe com o CVV vai falar. Nós vamos assistir agora a um outro vídeo que vai falar sobre esse assunto também. Bianca, é com você agora a palavra aí, ao lado da psicóloga, da nossa querida Ana Laura, convidada de hoje. Ana Laura, você gostaria de comentar algo sobre o vídeo, sobre essas campanhas que várias cidades fizeram? Então, acho que a gente viu no vídeo as grandes capitais, né? Que onde a gente sabe tem o maior número de pessoas, portanto, o maior número de suicídios, provavelmente. Eu acho que o que a gente vê de mais interessante é que também em cidades do interior, como aqui em Sorocaba, esse ano a gente vai ter algumas manifestações, né? Algumas ações em prol disso. Então, acho que é sempre motivador e sensibilizador. Antes do intervalo, eu te fiz uma pergunta. Você realmente acha que falar é a solução? Sempre.
Primeiro, eu sou psicóloga, né? Psicólogo adora falar. Mas pode parecer estranho para você. Mas falar sobre o suicídio é poder ouvir sobre si mesmo, é poder ouvir sobre o suicídio. Então, um dos grandes temas que a gente vê, que acabam associados quando a gente vai vendo a história, né, anterior ao suicídio, é uma família com pouco diálogo, é uma pessoa com poucos amigos, às vezes é uma pessoa que fica muito isolada, né? E às vezes você fala, nossa, mas aquela pessoa isolada e ela conversava com tanta gente. Sim, mas a gente fala de um isolamento interno. A gente fala de falar de si, né? Então, o quanto que é importante que eu me coloque, que eu encontre um diálogo verdadeiro. Acho que o Alvarenga colocava, né, quando vocês são procurados para escutar, as pessoas que estão falando, eu não estou aguentando mais, né, eu tenho dificuldade, elas estão falando de um sofrimento. E se a gente aceita falar do câncer, aceita falar da AIDS, a gente precisa também aceitar falar do suicídio. Você acha que as condições sociais, financeiras, influenciam um pouco esse pensamento, essa tendência? Acaba sendo um fator que influencia? Olha, Bianca, eu entendo a vida como algo que é sistêmico, né? Então, tudo influencia tudo. Infelizmente, como diz o Bauman, né, a gente está no mundo líquido, então as coisas estão passando muito rápido. O que passa rápido é aquilo que a gente pode comprar, é aquilo que a gente pode obter e daquilo que a gente enjoa também. Então, se eu não tenho dinheiro para comprar e eu vou me enjoando das coisas, obviamente que a crise financeira pode vir a agravar. Eu acho que tem um outro fator da crise que a gente não pode esquecer, que muitas das vezes a gente encontra isso no suicídio, principalmente do adulto, é uma pessoa que por esse viés econômico não conseguiu dar conta das suas próprias obrigações. Então teve que tirar um filho da escola, teve que vender um carro, ou colocar a esposa, ou pode ser a mulher em relação ao marido, né? Ou um ou outro que coloca a família numa situação menos favorecida por causa do dinheiro. Então a gente com certeza observa que o fator econômico e a crise são importantes. Além do que, quando a gente olha o nosso cenário, vai dando uma desesperança, e aí a desesperança a gente sabe que é um dos grandes motivadores existenciais para que a pessoa cometa suicídio. O que a psicologia pode oferecer como cuidado para as pessoas que tentaram o suicídio? Muitas coisas, né? Acho que a primeira coisa é estar numa equipe, que não é só o psicólogo que lida com essas pessoas, mas uma equipe multidisciplinar de saúde, né? Que tenha essa equipe um olhar significativo para a vida, né? Que a vida seja alguma coisa muito importante, e essa equipe cuide dessa pessoa primeiro fazendo um diagnóstico, né? Então, o que levou ela a essa situação, sem preconceito, né? Sem ficar taxando a pessoa, não, ele fez isso, então ele não merece ou merece. O julgamento não nos cabe, né? O profissional da saúde não julga, ele olha, observa e tenta ajudar a pessoa a entender. E aí os tradicionais tratamentos, né? Psicoterapia individual, de grupo, de casal, mas primeiro a gente precisa de um bom diagnóstico feito por bons profissionais. Leandro, agora com você. Nós podemos observar realmente que é muito importante falar, né? Falar é a melhor solução de fato, por isso que até o título do programa Compartilhe com o CVV, você sempre falar sobre o que você está sentindo, sobre como você está se sentindo em relação a algo que aconteceu. E eu tenho uma pergunta para fazer a você, Alvarenga, exatamente sobre isso. Uma pessoa que procura o CVV, você pode falar para o telespectador até mesmo como uma dica, um conselho. A pessoa que ela está pronta, que ela quer cometer suicídio, ela apresenta sinais? Ou ela pode também ir lá cometer suicídio e não apresentar nenhum tipo de sinal? Apresenta. Só para o CVV não dar conselhos, viu? Então, acontece o seguinte, ninguém levanta de manhã e fala, hoje eu vou me suicidar, hoje eu vou tirar minha própria vida. O que ocorre, ele é um processo que a pessoa vai elaborando, como diz a psicóloga, a partir de uma frustração, de um sentimento de perda, de uma solidão muito grande. Então, isso vai tendo um assim encaminhamento.
Primeiro, ele vai sentir uma melancolia, até não sei se exatamente nesta ordem, mas melancolia, depois angústia, depois a depressão, e ele vai até que vai culminar com ele tirar a própria vida. O que ocorre é o seguinte, que antes dele chegar a esse ponto de tirar a própria vida, ele vai dando alguns sinais. Então, por exemplo, a pessoa, ela pode chegar, ela começa a se tornar um pouco assim, relaxada com a sua higiene pessoal, ela começa a ficar barbuda, ela já não toma muito banho, então ela vai tomando, esse pode ser um sinal. Outro sinal, eu já até comentei, ele pode comentar, olha, nada dá certo para mim, eu tento, parece que as coisas só acontecem comigo. Quando vai melhorando, de repente acontece algo novamente. Então, ele vai dando. Outras situações, por exemplo, uma situação de perda. Todos nós sabemos que por trás do problema, entre aspas, existem emoções, existem sentimentos. Então, por exemplo, a pessoa, ela perdeu o emprego. O emprego é o problema, é a situação, é a dificuldade. Mas daí vem os sentimentos. Ele fica preocupado com o que vai acontecer. Talvez ele tenha que mudar de casa, ir para um bairro mais afastado, vai tirar os filhos da escola particular, entendeu? E ele vai acumulando tudo isso. Todo esse sentimento dele, ele se sente injustiçado e ele vai caminhando nesse sentido. E ele precisa conversar. Por isso que a gente colocou o slogan que conversar é a melhor solução. Ele precisa ter ou um apoio profissional, ou senão ele pode procurar o CVV. Por que o CVV? No CVV, ele vai ser ouvido com respeito, com compreensão, sem ser analisado ou julgado. Pessoas que estão no CVV valorizam os sentimentos do outro. Bacana, excelente explicação, Varenga. Parabéns. E nós temos agora mais um vídeo que vai falar sobre o Setembro Amarelo. Vamos dar uma olhada. Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. O pensamento suicida é um problema que atinge milhares de pessoas no mundo. Está mais próximo do que podemos imaginar. Compreender isso e dar atenção a alguém em sofrimento já é uma grande atitude de prevenção e socorro ao suicídio. As relações entre pessoas, em casa ou no trabalho, podem curar, fazer adoecer e fazer morrer. Depende de como cada pessoa lida com o sofrimento. E cada um de nós lida de maneiras diferentes. O ambiente doentio é repleto de julgamentos, ofensas, desrespeito e críticas que destroem. Falta compreensão sobre as necessidades do outro. Já um ambiente saudável tem mais afeto, mais brincadeiras, mais abraços e mais colaboração. Ajuda a afastar maus pensamentos e momentos de tristeza. Agora pense, em qual deles você gostaria mais de estar? Se você é autoridade, um líder, amigo ou familiar, faça a sua parte. Repreenda as fofocas e intrigas. Evite palavras destrutivas. Não permita difamação, julgamentos e críticas negativas, assédio moral ou sexual. Se não puder elogiar, não desvalorize. Se perceber que alguém precisa de ajuda, não se afaste e não se omita. E lembre-se, a palavra tem força, mas o afeto de um abraço, muito mais.
Estamos voltando aí. E eu queria até comentar agora, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que 9 entre 10 casos poderiam ser evitados através da conversa. Ou seja, o suicídio não seria cometido se a pessoa talvez tivesse antes conversado, desabafado, colocado para fora aquilo que ela está sentindo, que é exatamente isso que nós estamos falando todo o tempo aqui no programa, né, Alvarenga? E eu queria te perguntar uma coisa que eu já estava esquecendo, ainda bem que eu me lembrei de te perguntar. Por que foi escolhido o mês de setembro para ser o Setembro Amarelo? Por que seria setembro e não poderia ser maio amarelo, junho amarelo? Sinceramente, eu não sei exatamente. Eu acho que ele corre na mesma linha do outubro rosa, do de novembro azul. Mas ele foi criado, na verdade, para estabelecer um marco da necessidade que nós temos que conversar sobre o suicídio. O suicídio sempre foi visto como um tabu. Para você ter uma ideia, no passado, as pessoas, nem sequer o cemitério das pessoas, não eram o mesmo daqueles que não se suicidavam. Ele era discriminado, entendeu? A família, e Google sabe muito bem a respeito disso, não gosta que a imprensa noticie que uma pessoa se suicidou. Porque, às vezes, a família se sente culpada. Ela não é culpada. É uma decisão que a pessoa tomou. Porque nós devemos respeitar o direito do outro, até mesmo dele tirar a própria vida. Porque a pessoa cabe o direito de fazer o que ela entender melhor. Mas, às vezes, é um membro da família e ele se suicida e a família acha que poderia ter feito alguma coisa. Nós já enfrentamos situações em que a pessoa conversou comigo à noite e no dia seguinte se suicidou. Então, isso deixa a gente chocado. A gente se sente um pouco culpado. Será que eu não poderia ter feito nada? Posso garantir que nós poderíamos fazer o que nós fizemos. Ouvir, conversar sobre o assunto. Agora, a decisão final sempre é da outra pessoa. Alvarenga, você acha que pelo mês de setembro, ser o Setembro Amarelo, isso vai gerar um aumento na procura nos atendimentos do CVV? Eu entendo que é uma oportunidade em que você abre esse leque para ouvir pessoas. Então, eu acredito que na hora que você realmente abrir, você acolher, porque lá nós falamos muito em acolher pessoas, entendeu? Então, quando você disponibilizar esse acolhimento, esse ouvir, é possível que as pessoas realmente, com base nessa divulgação, nesse momento em que todos estão divulgando, contribuindo, as pessoas procurem mais o CVV, sim. Interessante. Assim, numa visão geral, para você que é já do Cruzeiro do Sul há muito tempo, né, já está voltado para esse meio, digamos que jornalístico, né? Você concorda? Você acha que é importante a escuta, o falar, o desabafar realmente num momento como esse? Sem dúvida nenhuma. Acho que isso já é um consenso, né? Porque o que a gente vê é o isolamento trazendo as pessoas para uma situação sem saída. Não existe nada sem saída na vida. A única coisa sem saída é a morte. Então, se você tem alguém para te mostrar um caminho, para te dar a mão e te dizer que tem alguma coisa que pode ser feito, seja qual for o seu problema, a única coisa que pode ajudar é a conversa, é falar sobre o assunto. Interessante, realmente, como nós estamos falando, é legal, é interessante ter outros pontos de vista, né, para saber se a pessoa, como no seu caso, pensa igual. Essa parte de conversar é realmente a melhor solução, né? Não diria remediar, mas a melhor solução. E eu queria fazer uma pergunta para a doutora Ana Laura. Assim, você poderia compartilhar conosco alguma situação que você
tenha pego uma pessoa que você tentou ajudar e não deu certo, a pessoa realmente cometeu suicídio? Eu não tenho essa experiência. Né? Eu nunca tive um paciente que suicidou-se e espero que eu nunca tenha. Né? Mas tenho colegas que tiveram. Eu acho que é a mesma sensação como o Alvarenga descreveu. A gente tem uma sensação de impotência num primeiro momento, né? Assim, o que eu poderia ter feito diferente, de que forma? Será que se eu tivesse feito uma outra abordagem? Mas a gente acaba tendo que lidar, né? Porque realmente é uma decisão. Então, nós não temos muitas vezes elementos, né, para ajudar essa pessoa, porque muitas das vezes ela também não quer ser ajudada, num certo sentido, né? Então, acho que a gente fica realmente muito impotente. Agora, para o profissional da saúde, às vezes esse sentimento de frustração fica grande, né? Da gente poder repensar. Tá certo, muito obrigado pelas suas palavras, doutora Ana Laura. E agora nós temos um momento surpresa aqui no nosso programa, tão esperado. Chega a ser um pouco, não sei se tinha direito de falar, né, que seria uma coisa divertida, porque não é nem um pouco divertido falar sobre suicídio, né? Mas nós estamos divulgando o mês de Setembro Amarelo, e para que isso possa ocorrer de uma maneira mais forte, mais dinâmica, o CVV aqui de Sorocaba está criando a partir desse ano o Piquenique Amarelo. Olha que interessante. O Piquenique Amarelo, que vai ser, de certa forma, uma celebração do Setembro Amarelo. É um dia que vai ser no dia 10 de agosto, que é o dia realmente mundial de prevenção ao suicídio, e vai acontecer na Praça do Campolim. Nós vamos ver, nós já estamos vendo aí no vídeo, né? O Piquenique Amarelo, ele ocorre no dia 10 de setembro, vai ser das 10 da manhã às 3 da tarde, vai ser um dia bem agradável, vai ter comes e bebes, vai ter algumas atrações, enfim, é um dia bastante interessante. Como eu falei, o tema não é um tema legal de se falar, né, suicídio, mas nós temos que tocar nesse assunto porque, infelizmente, ele é um assunto que está ocorrendo, né, Alvarenga? Você gostaria de falar mais um pouco sobre esse evento que vai ocorrer? Eu entendo que esse evento ele é muito importante porque ele está comunicando, passando uma mensagem para as pessoas de que é necessário conversar sobre si, sobre o suicídio, sobre suas dificuldades, que às vezes as pessoas têm dificuldades e não necessariamente se suicidam. Às vezes ela conversando e fazendo um depoimento, desabafando, ela encontra a solução. Já houve situações em que a pessoa começou a conversar e ele falou e o plantonista se restringiu a ouvir e dar algum sinal para ele. Estou te ouvindo, continue, entendo. Daí o Gugu chegou num determinado momento, ele parou de conversar e falou: olha, muito obrigado, eu já encontrei a solução. Você vê a importância do falar, a importância do conversar, né, doutora? Sim. Então é por isso que existe o trabalho do CVV. Então, quando a nossa diretora, a Jo, resolveu trazer esse piquenique amarelo, é uma forma de despertar a solução. Como o próprio nome diz, existe o Setembro Amarelo. E existe agora, em Sorocaba, o Piquenique Amarelo também. Então tá aí, o convite está aí ao telespectador. Espalhe, divulgue, chame seus amigos, sua família. Tem um dia diferente, é no Campolim, é um lugar bem agradável. E vai ser no dia 10 de setembro, das 10 da manhã às 3 da tarde. Maiores informações também vai estar na nossa página. Curta a nossa página lá no Face, tá? Do TV CVV. E vai nos acompanhando. E eu gostaria de fazer uma pergunta agora para a doutora. Ouvindo o Alvarenga falar, me surgiu uma pergunta aqui para a doutora Ana Laura. Assim, você acha que divulgar, falar muito... Já foi falado sobre isso hoje. Mas você acha que falar muito sobre
o suicídio vai fazer com que a pessoa comece a pensar, tipo, eu acho que eu tenho que me suicidar porque esse problema aqui não vai ser resolvido. Você acha que é uma questão que possa ser perigosa? E juntando nessa pergunta, uma outra pergunta que eu queria fazer a você é sobre, exatamente falando de suicídio, uma pessoa que pensa em suicídio, ela pode se considerar normal? É normal uma pessoa pensar e estar longe de cometer, mas chega um dia que ela está muito mal, depressiva, e ela pensa no final do dia, não, eu vou me matar para acabar com tudo isso. É normal uma pessoa pensar assim? Não sei o que você exatamente pergunta como normal. O que a gente sabe é que é comum, né? Muita gente pensa nisso sim. E é muito mais comum as pessoas pensarem em se matar do que a gente imagina. Né? Via de regra, é muito difícil você atender um paciente que em algum momento da terapia ele não traga o desejo de se matar, né? E alguns até mais do que o desejo. Eles vêm trazendo os passos que eles estão cometendo para isso, né? Eu só vou juntar com a sua primeira pergunta para terminar essa. A priori, eu não vejo porquê. Né? A gente está podendo falar do suicídio, acho que está podendo falar do suicídio sem romances em volta disso, né? De uma forma franca. Isso só vai ajudar as pessoas a poderem se sentir comuns, né? Poderem trazer o seu problema via o CVV ou qualquer outro tipo de atendimento, para que a gente realmente possa ajudar essas pessoas. Então eu não vejo porquê. Agora, o que eu acho muito importante as pessoas saberem é que faz parte do desenvolvimento do ser humano, né, a gente lidar com a morte. Então a gente às vezes tem que lidar com a morte de um jeito pela doença e outras vezes a gente vai lidar com isso pensando, eu estou esgotado. Eu estava até comentando aqui com a Bianca, né, quando você falou, a única coisa que não tem solução é a morte. Talvez por isso muita gente pense no suicídio. É a única forma que eu tenho realmente de saber que esse problema não vai para frente e isso não vai continuar. Pessoalmente, eu acho que é muito bom a gente estar podendo falar disso. Obrigado, doutora. O Alvarenga tem uma pergunta para fazer. Com sua licença. Claro, o programa é seu. O programa é seu, não é, Bianca? Hugo, eu sei que você é uma pessoa que milita na Fundação Bolino Amaral, no Jornal Cruzeiro, há tanto tempo, como a gente está lá. Né? A pergunta que eu queria formular para você, que o telespectador talvez tenha interesse, é se o jornal é procurado para não noticiar, porque as pessoas, como diz ele aqui, a cada 45 minutos uma pessoa se suicida. Como diz um amigo meu, é como se fosse uma partida de futebol. No primeiro tempo uma pessoa se suicida. Quando termina o segundo tempo, outra se suicida. Então, a pergunta que eu queria fazer para você é, com todo esse número de suicídio, a gente não vê tão noticiado nos jornais, na televisão, nas rádios, acontecimentos relacionados a suicídio. Por que disso? Na verdade, é porque as famílias procuram se preservar. E você não tem como dar uma notícia sem dizer quem, onde e como. Então, alguém se matou em algum lugar. Isso não é notícia. Então, para você atender... Porque o que a gente vê muitas vezes... Eu lidei, como perito criminal, muito com a morte. Muitas e muitas vezes com o suicídio. E como já foi dito aqui, as pessoas têm a tendência em achar um culpado. E no suicídio, a família normalmente se acha culpada. E esse setembro amarelo, esse piquenique amarelo, deve ser muito importante para isso. Para se mostrar, para se falar sobre o assunto, para que as pessoas que estão no entorno de alguém que se suicidou não se sintam responsáveis por isso. Mas a imprensa não tem como falar de suicídio e, ao mesmo tempo, preservar o anonimato ou preservar a intimidade dessa família. E a família justifica por conta de que não quer que isso seja noticiado de forma escandalosa, coisa do gênero. Inclusive,
para preservar a pessoa que se suicidou, porque todos veem isso como um sinal de fraqueza, de uma pessoa que não teve forças para reagir àquele momento. Obrigado. E agora nós vamos para o nosso quadro Vida Plena. Vamos lá, vamos saber qual é a vida plena de hoje. Bom, e a vida plena é: como me sinto quando me tratam com indiferença? Como que você se sente quando você é tratado com indiferença, né? Ou seja, quando você não é tratado da maneira que você acha que você deveria ser tratado. Isso você pode comentar na nossa página no Face. Pensa durante a semana sobre isso, coloca lá, deixe seu comentário pra gente saber como que você tá, o que você está achando, o que você está pensando. Cada semana a gente coloca uma vida plena aqui para você refletir aí na sua vida, né, o que está acontecendo com você. Infelizmente o programa já está acabando, passa muito rápido, né, Alvarenga? É muito rápido aqui sentar. E nós vamos às nossas considerações finais. Alvarenga, muito obrigado. Você é da casa, mas obrigado por estar aqui nos Braços Jovens de hoje. Foi, assim, acolhedor a tua presença, falar sobre o Setembro Amarelo. E vai ser falado durante todo o mês. Aliás, está aqui o convite, compartilhe com o CVV todas as terças, 5 horas da tarde, com o nosso querido Alvarenga, ou o húngaro, que está aqui também no estúdio hoje assistindo. Também quero agradecer ao nosso querido Google, né, que tem esse apelido tão carinhoso de Google. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Suas considerações finais, se quiser deixar alguma coisa para o nosso telespectador. Eu que agradeço o convite de poder estar debatendo esse assunto tão importante e que com certeza o nosso, posso falar assim, o nosso Setembro Amarelo vai trazer benefícios para muita gente, tenho certeza. Legal. José Augusto, que a gente já chama de Google, porque já pega uma intimidade, uma amizade, né, no final do programa. Bianca, obrigado mais uma vez, né? A Bianca é o segundo programa. Obrigado por estar aqui, ter se juntado a nós no Braços Jovens. E suas considerações finais aí para o telespectador. Eu gostaria de ressaltar, né, como disseram no começo do programa, o suicídio ainda é um tabu na sociedade. E é muito importante nós divulgarmos esse tema, falarmos sobre isso. Nós não podemos ter medo. É um assunto que já foi declarado como um problema de saúde pública. É importante, temos sim que falar sobre isso. E Ana Laura, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa para quem está nos assistindo, que talvez já tenha tentado um suicídio? Converse sobre isso, né? Converse abertamente e converse com uma pessoa que você confia. Isso sempre vai te ajudar. Com você, Leandro. Tá certo. Obrigado, Bianca. Nos encontramos no próximo programa, que será no final de setembro, né? Ainda no Setembro Amarelo. E deixando aí o convite a vocês, toda última terça-feira do mês tem a edição Braços Jovens, aqui no Compartilhe com o CVV. E o programa que está ao ar, todas as terças-feiras, 5 horas da tarde, ao vivo, aqui pela TV Com, canal 7 da NET, e também pelo Face. Curta a nossa página lá no Face, TV CVV, lá tem informações sobre Piquenique Amarelo, que vai acontecer no Campolim, vai ser bem bacana. Tem uns outros programas também que já passaram aqui, nós estamos no ar. Aliás, o programa está completando 1 ano, agora em setembro vai ter um programa comemorativo, uma edição bacana, para falar sobre esse 1 ano que o programa está no ar. Não é verdade? E o Braços Jovens começou no mês de dezembro, mas o Compartilho com o CVV está no ar desde de setembro do ano passado. Muito obrigado pela sua audiência, por estar conosco aí, grudadinho na tela, ouvindo esse assunto bem bacana. É polêmico, é pesado ouvir falar sobre suicídio, porém é importante. Eu espero que você em casa tenha assim, entendido e que você possa levar adiante essa mensagem no seu trabalho, na sua família, na sua casa, na rua. Ouvir o próximo, né? Porque hoje em dia o mundo, eu vejo que o mundo está cada vez mais egoísta, né, doutora Ana Laura? As pessoas estão realmente voltadas mais a se preocupar com elas. Então, ouça mais, dê mais atenção. Se você presta atenção naquele seu amigo que está mais quietinho, que está depressivo, às vezes ele só quer falar. Empresta seu ouvido, em 5, 10 minutos você vai mudar o dia daquela pessoa, você vai mudar a maneira dela enxergar. Então, obrigado a todos vocês que estiveram aqui, obrigado a você que está aí em casa.
Terça-feira que vem tem mais programa, compartilhe com o CVV. Obrigado, CVV, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado a TV Com por ceder esse espaço tão lindo a esse programa para falarmos sobre esses assuntos voltados ao ser humano. Tão bacana. Muito obrigado. Tenham todos uma ótima tarde. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV.